Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast, que hoje conta com uma participação muito especial. A gente vai conversar com a nossa facilitadora do módulo de garçom e garçonete, a Michele, que vai falar um pouquinho pra gente de como é a experiência dela esses anos todos a bordo dos navios de cruzeiros. Oi, Michele, bem-vinda! Obrigada, Fabrício, muito obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso módulo. Eu sou a Michele e vou ajudar vocês com o módulo de restaurante aqui na Deck Fora. Olha, então vamos começar. Eu quero saber, assim, de você, como é que foi a tua entrada no navio? Como é que foi o teu ingresso nessa carreira? Você hoje é maître, né? Uma função incrível, bafônica, maravilhosa, e você não entrou de cara como maître, deve ter tido aí uma trajetória. Conta pra mim como é que foi esse teu começo. Eu sei que você entrou de gaiato no navio. Completamente igual a música, entrei de gaiata no navio, é a música da minha vida. Ah. Eu trabalhava num hotel na época, e tô te falando de 14 anos atrás, 2007, mais ou menos. E eu tinha uma amiga que foi fazer uma entrevista. Ela estava se formando em turismo na época e falou, poxa, vamos comigo, você me acompanha? Vou fazer uma entrevista para trabalhar no navio. E eu falei, tá bom, vou com você para você não ir sozinha. E chegando lá, tinha aquele monte de gente para fazer o processo seletivo. E o embarcador dela, que é uma pessoa super conhecida aqui, e virou para mim e falou, você fala inglês? E eu falei, sim. Ele falou, poxa, então faz a entrevista também. E aí eu falei, caramba, tá, né, mas será que é isso? Ele falou, não, você já tá aqui, faz a entrevista. E eu fiz a entrevista com ele e passamos nesse primeiro processo. Só que naquele momento, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. O que eu ia fazer no navio? E ela falou, fica tranquila, a gente só vai pôr fruta no buffet, limpar umas mesas, viajar o mundo, ganhar em euro, tá tudo certo. A gente só vai pôr frutas numas mesas, limpar umas mesas... E ganhar em euro. Nossa, bora viajar. Aí eu falei, otimista, né? Super. E eu falei, caramba, legal, então vamos, né? Passei no primeiro dia, na primeira etapa da entrevista. E aí a gente ficou naquela expectativa de, será, né? Se vai, não vai? 10 dias depois, mandaram um e-mail, né? Para avisar que nós tínhamos sido chamadas para a segunda etapa. Aí eu falei, e agora? Vamos, não vamos? Ela falou, não, tá tudo certo, a gente vai, fica tranquila. Só que na minha cabeça, eu não fazia ideia do que era a vida de bordo, nem conhecia ninguém, na verdade, que trabalhasse no navio, não procurava, não sabia nada daquilo. E fui realmente de gaiata, fui empurrada pela vida. Fiz a segunda seletiva, tinham outras pessoas do Brasil todo, a primeira acho que foi só a regional, né? E aí quem foi para a segunda, viu, tinha gente de tudo que era lugar do Brasil, a gente fez amizade com o pessoal de vários lugares diferentes, do Nordeste, pessoal de Minas, tinha muita gente. E passamos também. Só que aí eu fui pro restaurante e essa minha amiga acabou indo pro bar. A gente se separou e nos separamos inclusive no dia de embarque. Eu embarquei num dia e ela no outro. No Porto de Santos, mas ela foi pro navio... Mas o mesmo navio? Não, ela foi pro navio pequenininho, que era o Costa Clássica na época, e eu fui pro Costa Mágica. Quer dizer, rolou toda essa coincidência, essa coisa de você do nada parar numa entrevista e aí... E a gente se separou. Nos encontramos depois, assim, de alguns contratos. Na nossa cidade a gente se encontrava nas férias, né? Mas acabou que a gente trabalhou pouquíssimo juntas, eu e essa minha amiga. Mas foi por conta dela e por conta do nosso embarcador, que era o famoso Montoya, que a gente acabou entrando nessa vida, né? Eu falo isso pra ele até hoje. Eu falo, foi você aquele dia que falou, fala inglês? Eu falei, falo. Mudou a minha vida completamente. Mas e aí, quando ele te fez a pergunta, fala inglês, você já falava inglês? Eu já falava inglês porque eu sempre gostei de idiomas. Então, assim, eu sempre estudei inglês desde muito cedo, assim, 12, 13 anos eu já estudava o inglês. Então, como aquilo para mim era uma facilidade, eu me agarrei, fiz cursos e tal. Então, eu tinha a vantagem de já saber falar inglês. Nossa, que bom. Foi a virada de chave, né? Foi super importante, porque naquele momento, se eu não falasse inglês, eu não entraria no navio. Nossa, então você embarcou bem nova. Nova, eu tinha 19 anos. Que legal. Tinha acabado de fazer 19. E você foi de assistente waiter? Eu embarquei como assistente waiter. Waitress. Como que foi o processo? No dia, olha como algumas coisas fazem a diferença na nossa vida. No dia da segunda etapa, que foi com o pessoal que veio de Gênova para fazer as entrevistas e tal,
Eu estava com 19, eu tinha me formado num curso de técnica em hotelaria. Eu terminei o técnico de hotelaria com 16, eu fiz dos 16 aos 18 anos. Fui para esse hotel onde eu conheci a minha amiga e etc. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou na segunda fase da entrevista, eles olharam meu currículo e o entrevistador perguntou, ele falou, mas você fez um curso de hotelaria? E eu falei, sim, eu me formei no técnico, fiz 2 anos de curso. Ele falou, e você fala inglês, fez hotelaria. E eu ia embarcar como snack steward na época, que era a primeira função do restaurante. Aí ele falou, poxa, mas se você fez hotelaria, você tem alguma experiência na área de restaurantes e etc? Aí eu falei, bom, eu trabalhei em buffet infantil. Porque com 18, 19 anos é normal, né? A gente vai fazer festinha, serve salgadinho. E ele falou, tá, mas você entende alguma coisa sobre serviço de alimentos e bebidas? E ali foi a diferença, porque eu falei para ele, olha, no curso a gente teve aulas de bar, de restaurante, gastronomia, então assim, eu tenho muita teoria e pouca prática, mas eu tenho certeza que isso pode me ajudar. E aí naquele momento ele falou, ok, você vai, mas você vai como assistant waitress, não como snack. Só que eu não tinha percebido a diferença disso naquele momento. Então quando eu cheguei no navio, todo mundo falava, primeiro contrato, você é snack? Eu falava, não, eu sou assistente. Já não entendiam nada. Já não entendiam nada. Como assim? Essa menina chegou agora, já veio de assistente. E aí depois eu fui entender que era todo um processo lá dentro, né? Primeiro quando você entrava como snack, aí você aprendia toda a parte de conservação e organização do refeitório, do buffet, para depois você chegar a ser comin, que era o assistant waitress. Então, 15 anos atrás, tinham snack stewards com 5, 6 contratos que ainda não tinham tido essa oportunidade. E eu fui a iluminada, né, a abençoada, que acabei entrando direto nessa posição. Nossa, que para mim me ajudou bastante também, né? Porque foi uma etapa, um salto, apesar de também fazer o trabalho de snack durante o dia, porque a gente tinha que aprender. Mas você acha que foi uma falha ou foi realmente o cara identificou que não, já dá para fazer essa função, enfim, pular essas etapas? Hoje eu entendo que ele observou pelo fato de eu ter o curso, pelo fato de eu ter conhecimento sobre a área. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente linkar os conhecimentos que a gente tem antes de embarcar com o que você vai fazer lá dentro. E eu acho que naquele momento ele conseguiu perceber isso. E foi a maravilha para mim, né? Claro. Para mim foi muito bom. E aí você hoje é maître? Sim, hoje eu cheguei a segundo maître de hotel, que é uma das vagas mais concorridas, né? E aí você tem uma equipe sua que você gerencia? Isso. Quantas pessoas são? Mas... Normalmente, vou te falar, um navio médio, que tem aí 3.800 passageiros, mais ou menos, a gente trabalha com 3 maîtres, 4 supervisores, e aí embaixo deles nós temos aí 90 garçons e uns 130, 140 attendants, que variam entre snack stewards e comins, né? Porque hoje a gente mudou a nomenclatura, então todo mundo é restaurant attendant, todos os meninos mais novinhos, e eles trabalham em giro, né? Os primeiros a gente coloca realmente no refeitório, depois sobe pro buffet e vem pro restaurante conforme ganham experiência. Mas é uma equipe grande. Acontece muita coisa inusitada no restaurante? Várias. Que tipo de coisa inusitada, assim, que pode rolar lá dentro? Situações tanto com o tripulante quanto com o hóspede. Né? Da nossa parte, assim, uma que é clássica é o fulano que não coloca o celular para despertar, né? Tá. E aí você tá naquela preparação, aquele monte de gente para olhar, cadê o fulano? Chegou, não chegou? E daqui a pouco abriu o salão, os hóspedes chegando, e aí aparece a pessoa. Aí você fala, onde você está? Beto, acordei agora, desculpa, eu cheguei. Só que, né, seu amigo já cobriu, já resolveu a situação para ele, alguém já ligou para acordar o cara. Então, isso é uma. Acontece bastante. Acontece sempre. E a gente acaba sendo flexível, né? Porque todo mundo é humano, todo mundo... Tá, mas normalmente, qual é a desculpa da galera? Normalmente aqui perdeu a hora. Normalmente perde a hora, fica... Ou colocou o celular não despertou. Hoje em dia, com o celular,
tem um lado bom e o ruim, né? Porque assim, acabou a bateria, você tá sem alarme. Mas aí no navio também tem um alarme do telefone fixo que a gente acaba ensinando os meninos a colocar, isso ajuda bastante. Tem as confusões com os idiomas, que são clássicas. Eu mesma, quando eu era garçonete, eu tive um assistente filipino e era a primeira vez que ele ia pro restaurante, né? Ele tava ali fazendo treinamento e tal. E a gente tava no Brasil. Tinha uma mesa assim com uma turma muito animada e eu falei assim para ele, olha, vai até aquela mesa, pergunta quais as bebidas que eles querem. E ele falou, poxa, mas como que eu pergunto isso em português? Aí eu falei, ó, vou facilitar. Você vai do lado da pessoa e fala, senhor, boa noite, bebidas? E ele vai te falar o que ele quer. Esse cara foi na mesa. E aí tinha, sei lá, umas 6, 7 pessoas. E ele foi super solícito. Lá, boa noite, boa noite. Senhor, bebidas, bebidas? E alguém falou assim, ah, agora nada. E aí todo mundo, agora nada, agora nada, agora nada. Aí ele falou, ok, saiu, voltou com uma bandeja, com uma meia dúzia de guaranás. Ah, que ele achou que guaraná. Agora nada. E aí ele foi servindo e o pessoal, não é isso. E aí eu fui lá, falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eu falei, agora nada. E ele entendeu que era guaraná, tadinho, e saiu servindo guaraná pra todo mundo. Nossa, mano. Virou até piada interna depois com a gente, né? Mas acontece várias dessas coisas. A barreira, o idioma é uma barreira para a galera que embarca no restaurante? Eu acho que a princípio sim, mas depois eu prefiro dizer que vira um salto. É um impulso. Por quê? Você tem 2 tipos de tripulantes quando a gente vai falar sobre idiomas. Aquele que vai chegar, vai se desesperar e falar, não entendo nada, não quero isso, não é pra mim. Ou aquele que vai olhar aquela situação e vai falar, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, não é possível que esse cara vai falar e eu não vou entender. E que vai usar dessa dificuldade para aprender mais, né? Para buscar mais informação, para questionar como eu falo isso, como eu falo aquilo. E muita gente acaba aprendendo mesmo e se virando super bem no restaurante, em qualquer idioma que seja, por ter essa iniciativa, por ter essa predisposição de querer aprender. E às vezes a gente aprende até com o hóspede, né? Porque eles, lógico, estão ali o tempo todo. Quando, por exemplo, eu comecei a falar italiano, eu já estava aí no 2º para 3º contrato. Aí eu falei, opá, tenho que aprender esse negócio. Então eu dava muita informação errada. Porque as pessoas às vezes me perguntavam assim no buffet, dove é a palestra? E para mim, palestra é uma palestra de auditório, uma conferência. Sim. Aí eu pensava, poxa, palestra, deve ser no teatro ou no salão ali onde eles fazem as reuniões, e mandava as pessoas para o lugar errado. Depois que eu fui aprender que palestra era academia. E aí o dia que me contaram, eu ria, porque eu falei, gente, eu mandei tanta pessoa para o lugar errado. Eu também mandei, no começo da minha vida a bordo, eu mandei muita gente para palestra achando que era. Não, essa da palestra. E tinha a do cassino também, que eu achava super engraçada, porque em italiano, cassino é bagunça, né? É bordel, é onde tem zona. E cassino é o cassino. Então, onde se joga. As pessoas me perguntavam, como eu chego na recepção? E aí eu falava, senhora, ponte 5... passa o cassino e desce. E aí as velhinhas ficavam horrorizadas. Uma vez uma chamou o maître, falou, olha aqui o que essa garota tá falando. Nossa. E eu, sem perceber, tava falando pra pessoa, passa no meio da zona ali, desce no 3º andar que tá tudo bem. E não tinha sentido nenhum, né? Era completamente errada a informação, por conta de não entender o idioma. Mas aí quando você vai pegando essas coisinhas, depois fica bem mais tranquilo, bem mais suave. Você, qual foi o primeiro ano, então, que você começou a trabalhar a bordo? 2007. 2007. E nesse período, você chegou a morar fora em algum lugar, a viver alguma experiência extra no navio? Não, porque eu embarquei e aí passou... No primeiro mês, eu estava desesperada para desembarcar. Eu falava... Logo no primeiro mês? Logo no primeiro mês. Por quê? Bom, porque assim, eu cheguei lá e eu era muito novinho, eu era muito apegada à minha casa, aos meus irmãos, à família. E aí cheguei lá completamente diferente, né? Não tinha mais contato. Em 2007, a gente não tinha muito acesso à internet.
Eu lembro que tinha que sair para ligar, saía para ligar de orelhão para minha mãe, quando a gente chegou na Europa, tinha que ir lá colocar moedinhas e tal. Então eu sofri um pouco com essa questão da separação brusca da família e porque o trabalho era muito pesado. Hoje eu acho que é mais tranquilo, comparado ao que a gente passou 15 anos atrás, 14 anos atrás. Hoje é bem mais tranquilo. O ritmo de trabalho? O ritmo e a coordenação da coisa. Tá. Porque assim, 15 anos atrás, quando eu cheguei, eu era novinha, todo mundo lá, tipo, eram todos muito adultos, né? Eu olhava para as pessoas, sabe aquele que você fala, já tem mais de 30, é super adulto, né? Tinha muitas pessoas mais velhas, com mais experiência e um ambiente extremamente masculino. Então era um trabalho pesado. A gente carregava bandejões aí com 12, 14 pratos o dia todo, no buffet, no restaurante. Então aquilo, para mim, foi muito forte. E eu me lembro, assim, nitidamente, o dia que eu liguei pro meu pai e falei para ele, ó, acabou, eu vou embora. Meu pé tá inchado. E aí eu chorava. Falava, meu pé tá inchado. Quando eu tiro o sapato, eu não consigo colocar de novo. Então, assim, eu deitava entre um turno e outro, com o pé para fora. Aquelas 2 horinhas de intervalo para não precisar tirar o sapato, porque senão machucava o pé. Então, assim, o princípio foi bem sofrido. Eu não fiz muitas amizades no começo, né, porque eu ficava um pouco mais retraída. Então eu falei, não quero mais, vou embora. E aí meu pai pegou e falou, pá, peraí, quem que assinou seu contrato? Aí eu falei, fui eu. Quem mandou você assinar? Eu falei, não, ninguém. Ele falou, então, ó, você vai terminar. Termina esse. Aí se tu não quiser voltar mais, ok, mas esse você vai terminar. E aí eu engoli o choro, né, falei, tá bom, vou desligar que eu tenho que voltar. Voltei atrasada, fui pegar as coisas e tal. E aí falei, bom, eu vou terminar por questão de honra. Só que aí no meio do processo, você faz amizades, aí você conhece outras pessoas, vai se envolvendo, aprende a gostar do trabalho. Porque quando eu cheguei, aquilo pra mim era tudo um susto. Só que aí depois você vai pegando o jeito, você fala, pô, eu sou boa nisso aqui, nossa, isso aqui eu sei fazer. E você acostuma, né? Entra naquele ritmo e acostuma. Então, desde sempre, eu fiquei a bordo. E aí eu voltava para casa, ficava 2, 3 meses em casa e embarcava de novo. 2 meses de férias e embarcava de novo. E aí se foram praticamente 15 anos. Então, eu não tive outras experiências além do navio em si. E nem troquei de companhia, né? Eu tenho vários amigos que trocaram, foram para outras, estão super bem. Usaram tudo que aprenderam lá quando a gente começou e aplicaram para outras coisas e eu acho incrível, mas eu fiquei. E toda a tua formação na área do restaurante foi prática? Foi totalmente prática, totalmente prática. A parte do curso que eu tinha antes de embarcar, que não era específico para a área de alimentos e bebidas, todo o resto foi lá dentro, na prática, na teimosia, né, porque a gente tem que fazer as coisas e você tem os treinamentos à parte, além do horário de trabalho. Mas foi, para mim, eu acho que foi super válido. Valeu a pena, sim. E me diz uma coisa, você já presenciou algum... não vou dizer escândalo, mas alguma situação inusitada com algum artista a bordo? Porque muitos artistas embarcam, né? Eles fazem bastante cruzeiros, assim. Você já chegou a atender algum artista? Eu já. A vivenciar alguma situação com eles, assim? Aconteceu uma coisa, uns 2 anos atrás. A empresa fazia o cruzeiro do Roberto, né? A gente pode falar os nomes? Pode, né? Pode. A empresa fazia o cruzeiro do Roberto. E aí, naquele cruzeiro específico, óbvio, tinha a mesa do empresário dele e tal, tinha um pessoal que era sempre VIP que estava na mesa. E esse cruzeiro foi super interessante porque o meu primeiro maître falou, eu era assistente ainda, assistente maître d'. Ele falou assim, olha só, a gente tem que servir os VIPs, né? Tem a mesa do empresário do Roberto, que é o cara que manda no cruzeiro todo. O Dodge Sirena, com a Fernanda Sirena maravilhosa. E aí ele falou assim, mas a gente tem pouquíssimos garçons que falam português. E aí eu falei, não, peraí, então, eu sirvo a mesa, tranquilo. E aí ele falou, tudo bem pra você? Eu falei, lógico, é só um turno, deixa que eu faço a mesa deles. Fabrício, eu vou te falar que foi o cruzeiro que eu mais dei risada. Teve um dia que, assim, a gente tinha a mesa deles, e aí do lado tinha a mesa do Tom Cavalcante, que ele é uma figura, realmente, assim, e o cara faz piada o tempo todo. E aí naquele dia faltou alguém na mesa do Dodge e o Dodge falou assim pra mim, vai ali, pergunta pro Tom se ele quer vir pra minha mesa. Aí eu falei, claro, sem problemas.
Aí encostei nele assim, falei, senhor Tom, o senhor Dodge tá perguntando se o senhor quer sentar ali. Aí ele pegou e falou assim, o vinho que ele tá tomando é melhor que o meu? Aí eu fiz que sim com a cabeça, eu falei, ele então fala que eu tô indo pra lá agora. Aí ele levantou e trocou de mesa. E já chegou falando do vinho, olha, só vim pra cá porque o teu vinho tá melhor que o meu. E sentou e ficou, mas assim, super fofo, super querido. Inusitado, assim, de escândalo, alguma coisa, não teve, assim, com artistas, pelo menos eu não presenciei. Mas esses cruzeiros eram bem bacanas. Os cruzeiros da Chile também, que tinha muita gente diferente, né? E como é que é a rotina, assim, por exemplo, vocês trabalhando a bordo, quando chega um cruzeiro temático, um fretamento, um grupo, muda alguma coisa na rotina ou... Dependendo do tipo de cruzeiro. Nesse caso, por exemplo, do cruzeiro do Roberto, que é um cruzeiro específico, onde todo o navio está fechado para eles, a gente recebe um cronograma, eles alteram bastante coisas, assim, horário de show, as atividades extras, porque vem muitas pessoas de fora para fazer parte, né, daquela organização. Então, assim, aulas de dança, eles inserem, nesse cruzeiro teve o show do Tom, teve o show do Eric Johnson, show do Abravanel na piscina, então assim, muita coisa diferente que normalmente a gente não tem na nossa programação. Então, quando tem um tipo de fretamento desse padrão, a gente recebe todo um cronograma, dias antes, e todo mundo começa a se preparar para aquilo. O da Chile também no mesmo esquema, assim, o pessoal da equipe da Chile Beans, o pessoal do Caíto, lá da Smash, eles mandam tudo pra gente antes. É um cruzeiro da marca? Da marca. O que ele faz? Pelo que eu entendi, quando a gente fez, eles promovem o cruzeiro pro pessoal, pros externos também, tem muito cliente que compra, o pessoal da música eletrônica, o pessoal mais alternativo, e tem as premiações das equipes. Então, por exemplo, a equipe do Nordeste... Um cruzeiro de incentivo. Um cruzeiro de incentivo pro pessoal que trabalha na Chili Beans. Tá. E é incrível, porque o Caíto chama as pessoas pelo nome, né? Ele vai, fala com todo mundo, o pessoal que trabalha, né, nas equipes e tal, vem, fala com ele, conversa. Ele é super aberto, super querido. Eu achei ele, assim, o máximo mesmo. Muito legal servi-los, trabalhar com eles, foi bem bacana. E... como são os cruzeiros, por exemplo, de Natal, Réveillon, que eu acho que vocês devem trabalhar bem mais, né? Bem mais, São cruzeiros bem particulares, né? Porque o público muda. Quando você pensa num cruzeiro de Natal, você tem muita família a bordo, né? E você tem aquela coisa da questão da organização das mesas, que não pode separar as pessoas. Então, assim, a gente sempre trabalha com um pouco mais de tensão, porque você precisa que dê certo. E aí é o bacana, né? Porque não é só que você precisa que dê certo porque é o seu trabalho. Você precisa que dê certo porque aquilo é importante para aquela pessoa, né? E a gente no restaurante passa muito tempo com os hóspedes. Você vê o cara de manhã, de tarde, de tarde na hora do chá da tarde. Então, assim, você acaba, querendo ou não, aprendendo um pouquinho, absorvendo um pouco da história daquelas pessoas, né? E eles vêm contar, né? Não, porque olha, eu tô aqui com meu avô, somos em 20, somos em 15. Então, assim, eu já vi situações de famílias enormes. E como que a gente passar o Natal numa mesa separada? E você ter que fazer aquela pessoa entender a tua logística de, olha, senhora, eu só posso pôr 10 pessoas na mesa, não posso pôr mais que isso. E conseguir agrupá-los, organizá-los e na noite de Natal, na noite de Ano Novo, fazer o mais rápido possível para que aquelas pessoas saiam dali, vão aproveitar a festa e a gente fica depois para terminar e limpar, né? A gente não se diverte, né? O pessoal do restaurante... Menos, eu digo que um pouco menos. A gente se diverte também, porque assim, é uma equipe muito grande que trabalha junto o tempo todo. Então, eu particularmente, nos últimos anos, assim, até no cargo de liderança e tal, a gente costuma brincar um pouco, pega o microfone, faz uma gracinha, toca a música que um gosta, pra descontrair e pra poder até fazer com que as pessoas se sintam realmente acolhidas, né? Porque lá dentro, o que acontece? Você é um chefe de departamento, sim, mas você também é referência. Então, assim, você imagina, no meu caso, tem muita menininha novinha que embarca, 19, 20 e poucos anos, e eu olho pra elas e falo, nossa, se alguém tivesse me falado tudo que eu vou te contar agora, talvez eu tivesse feito muita coisa diferente. E, assim, eu tento, ao máximo que eu posso, trazer pra mim, sem perder, né, aquela imagem da firmeza, da responsabilidade, porque eles têm que entender isso também, que até um certo ponto é trabalho,
mas que se eles precisarem de alguma coisa, por qualquer motivo, que a gente possa ajudar, isso também é feito de uma maneira muito pessoal. Você nunca pensou em trocar de departamento? Honestamente, não. Porque quando eu entrei pro restaurante, assim, depois que passou a fase do choque, eu me apaixonei tanto pelo departamento, mas tanto, que eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu brinco que eu falo que para você trabalhar no restaurante, para você ser garçom, você tem que ser um pouco de tudo. Porque você vai atender várias pessoas de vários lugares diferentes e cada uma com um costume. E você percebe coisas quando você está trabalhando, servindo comida para as pessoas, porque pensa assim, quando você pensa em comida, o que é que te vem? Qual que é a sensação? Pô, comer é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, é uma coisa, né, que a gente, além da necessidade, a gente faz por prazer. Comer com alguém que você ama, comer do lado da sua família, é 5 vezes mais importante. Então eu acho que quando você faz parte desse momento das pessoas, você é a pessoa responsável a trazer o que ela vai comer, eu acho que tem um significado muito maior. E aí você vai percebendo pequenas coisas, né? Porque assim, eu recebo, sei lá, milhões de passageiros num ano. A gente às vezes não se apega tanto a nomes, né? Ou a fisionomias, mas aquela pessoa vai lembrar de você. Daqui a 5, 10 anos, ela vai falar, nossa, quando eu fiz o cruzeiro, quando eu era, sei lá, com a minha família, tinha aquela menina. O garçom é sempre, provavelmente, a maior memória que a gente leva de qualquer Eu acredito que sim. hotel, navio. Eu tenho para mim que sim. Você tira foto com o garçom no Eu cruzeiro. embarquei com 17 anos a primeira vez, eu era um moleque, fui com os meus pais. E eu tenho até hoje a lembrança do meu garçom, assim, das brincadeiras. Que é o que faz mágica, né? Isso. E foi incrível, assim, foi Vincenzo, eu nunca vou esquecer o nome dele, assim. A viagem só foi o que foi por conta dele. Por conta dele. Isso é muito legal. Eu vou, até uma história rápida, assim. Há alguns anos atrás, no meu segundo, terceiro contrato, enfim, eu servi uma família. Eram 2 mesas, ficou muito marcado. Tinha muita criança, tinha uma turminha assim de crianças, tanto que a gente separou os adultos, né, dos pequenos. E aí, quando eu servia a mesa deles, eu trazia lá aquele bando de batata frita, frango à milanesa, arroz e feijão no potinho, era uma loucura. E a gente brincava, porque antes de embarcar no hotel, eu era da equipe de lazer, né, do Sofitel Jequitimara. Então eu era babysitter, mas fazia também a parte da animação infantil. E aí eu falava para as crianças, olha, quando eu estiver chegando com os pratos, vocês têm que chamar meu nome, Tia Michele, Tia Michele. E isso ficou gravado. Foram embora, acabou o cruzeiro, ok. Te falar que uns 3 anos atrás, estou lá no restaurante, temporada brasileira, passo, né, já na função de maître, de assistente maître, você vai de mesa em mesa, né? Às vezes no primeiro ou segundo dia do cruzeiro a gente não consegue, mas depois você tem ali 5 dias e eu vou de mesa em mesa para me apresentar, saber se está tudo bem e, né, questionar. E parei numa mesa que tinha, assim, já uns rapazes, umas mocinhas, assim, com o vô, o pai e a mãe. Falei, oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Michele, eu sou a responsável aqui do andar. Quero saber se está tudo bem. E eles ficaram estáticos. O menino me olhava assim, cutucava a irmã. E aí eu achei estranho, eu falei, nossa, né, que sensação estranha. E aí eles falaram, não, tá tudo bem. E aí eu falei, ok, qualquer coisa, peça pro seu garçom me chamar. E continuei andando. Fabrício, não deu 3 segundos, o menino veio correndo. Michele, você é a tia Michele? A tia Michele. E aí eu falei, como assim, virei? Aí ele falou, você era garçonete do Costa Mágica em 2008? Aí eu falei, sim. Ele falou, nós éramos os seus passageiros, nós éramos as crianças que gritavam tia Michele quando você trazia comida. Olha Cara, eu só. achei aquilo incrível, fiquei emocionada. Eles foram buscar as fotos. Depois chegaram em casa, né? Pegaram meu Facebook, meu Instagram, pegaram as fotos, me mandaram as fotos. A gente fez foto do antes e depois. Então, assim, você marca. O garçom, ele é muito importante. Você está marcando a vida de alguém. Quando a pessoa faz um cruzeiro, você não sabe o que ela passou para chegar ali. Pode ser que seja assim uma facilidade na vida dela, que tudo bem, como tem muita gente que viaja bastante, mas pode ser o sonho da vida de alguém. E eu falo muito isso também nas minhas aulas, falo muito nas palestras que eu ministro. A gente, né, o tripulante, tem que ter muita consciência do papel que ele exerce a bordo, porque
Eu já peguei casos, por exemplo, de famílias que estavam indo a bordo e, sei lá, a mãe estava passando por um câncer terminal e ali era uma viagem dos sonhos, Exato. era a última viagem. E várias outras situações parecidas, assim, às vezes com finais felizes, né, de ser um cruzeiro de celebração, de comemoração, mas ainda assim, sempre por conta de uma história de superação, uma Exato. história de dificuldades, né, que envolvia muito sentimento. E às vezes a pessoa acha que é só chegar lá, servir, ou que Não ela... é isso. Né, não é, tem toda essa carga, né, que a gente precisa ter sensibilidade para poder Absorver, né? e oferecer o que realmente o cara veio buscar, né? Eu costumo sempre dizer assim, superando as expectativas, né? Porque só entregar o que o cara veio buscar, ok, bacana. Mas você superar as expectativas é muito melhor. O up, né? É incrível. E a gente trabalha com memórias. Então, você vai superar, gravar naquela pessoa para sempre a tua imagem, a tua mensagem. Eu acho que isso é muito bacana. Dá muito apetite para quem trabalha no restaurante? Dá. Olha, deixa eu falar, meninos e meninas, a gente não pode comer no restaurante, tá? Só que não. Dá, porque assim, eu acho que no começo, principalmente, né? Quando você não conhece muitos pratos, você quer experimentar tudo, você quer beliscar tudo, quer comer tudo. E assim, tem uma facilidade, né? A comida tá ali na sua frente, você tem um acesso, faz amizade com o coleguinha que é da cozinha, e as coisas vão acontecendo. Depois de um tempo, você meio que cansa da mesma, né? Porque assim, o cruzeiro repete, o cardápio repete, né? O cardápio vem normalmente de fora, a agência define, a empresa define. Então, ó, segunda-feira, dia de embarque, a gente serve quiche Lorraine, a gente serve atum e etc. Então, na próxima segunda, no próximo dia de embarque, normalmente é o mesmo cardápio. Tá. A não ser que tenha uma mudança de temporada ou uma mudança muito grande de nacionalidade a bordo. Tá. Porque o chefe, tanto o chefe quanto a empresa, eles trabalham muito em cima disso, né? O que a gente vai ter a bordo? É um cruzeiro com mais passageiros asiáticos, por exemplo, do que europeus? Então, o cardápio ele vai ser mais voltado à cozinha asiática. Vai ter também para os outros hóspedes, mas eles ministram as porções. Então, assim, depois de um período, você meio que fica com uma vontadezinha de comer fora, você já quer sair para comer. Mas, a princípio... Compensa sair para comer fora? Depende, porque eu acho que sair para comer é uma experiência, né? Às vezes você sai para comer em algum lugar diferente e nem é tanto pela comida. É mais pelo fato de sair um pouco, respirar, colocar o pé no chão, né? Aí sentar tranquilo e ser servido também, porque a gente gosta de ser servido. A gente gosta de ser mimado e a gente fica chato, né? Que aí depois você fala, será que eu faria que nem esse garçom? Não. É que comer fora, lá fora, custa bastante, né? Custa então, um pouquinho mais. A galera que tá indo para juntar uma grana tem um pouco de dificuldade, né? Tem um pouco de dificuldade porque os valores são bem mais altos, né? Além de serem altos, né, é tudo muito gostoso. Então, fica um pouco meio... fica uma tentaçãozinha aí, né? Eu acho que se você se organizar bem, dá pra sair, assim, uma vez por cruzeiro pra comer alguma coisa. Qual a comida que você prefere? Qual lugar que você prefere comer? Eu gosto muito de sair pra comer na Grécia. Porque a eu gente tava também. até falando disso agora há pouco, porque eu adoro, tipo, as saladas gregas, eu gosto da maneira como eles fazem a comida, aqueles giros, eu saía pra comer giros toda semana. Então, sentar tranquila, tomar aquela cervejona, né? E ir comendo. Ai, gente, deu até água na boca aqui agora. Eu podia viver de salada grega, de queijo feta, sou apaixonada, é muito bom. Pois é. E para criançada no navio, como é que é o trabalho de vocês, do garçom, da garçonete, para as famílias que têm crianças? Então, é muito bacana porque, primeiro, você tem que se conectar e entender, né, como que é o relacionamento daquela família com aquela criança. Porque a criança no Brasil, ela tem um estilo, né? O pai e a mãe meio que às vezes já estão preparados, já levaram a comida dela, a gente só tem que esquentar, ou pedem coisas que a gente já está acostumada, que é mais simples. As crianças de fora são um pouquinho diferentes. Por exemplo, as crianças italianas, eu já vi criança de 2, 3 anos pedindo prosciutto para comer. E a mãe dando. Então, assim, você tem que primeiro entender ali o que eles querem. Prosciutto é presunto cru, Parma. isso, presunto de Parma. Tá. Então, assim, são hábitos completamente diferentes dos nossos. Mas eu acho que é super importante
que o garçom entenda que a criança é sempre a urgência. Por quê? Você colocou alguma coisa para aquela criança pintar, rabiscar e comer, depois em seguida, você ganhou o pai e ganhou a mãe. Tá. E aí o cruzeiro, o jantar deles vai ser mais fluido, mais tranquilo, né? Então, as crianças têm que ser levadas sempre como prioridade. E para os garçons é até bacana, porque assim, eu acho, né, que pelo menos era um sentimento que eu tinha. Quando eu ia servir uma família com crianças, eu costumo pensar, poxa, podiam ser as minhas sobrinhas, podia ser a minha mãe com a gente. Então, você tenta realmente colocar uma urgência naquilo e um afeto, né? Claro. O garçom para, brinca, leva o lápis de cor. Tem garçom que leva brinquedinho, tem brinquedo. Você abre, o cara tem a bolsinha ali com brinquedinho, com carta, para fazer mágica, para ganhar realmente a atenção e o carinho daquela criança, porque no final isso é sempre recompensado de alguma forma, ou com um serviço mais tranquilo, né? Ou até de repente com um agrado, com alguma coisinha, com uma caixinha, porque você acaba marcando aquelas crianças de alguma forma e para os pais isso é importante. E vocês que trabalham num restaurante, por exemplo, conseguem... Eu já vi, hein, nos meus navios. A galera chega no refeitório lá da tripulação, tudo com uns pratos diferentes, uns clochês lá. Eu falo, nossa, que inveja, eles estão comendo tudo comida do restaurante. Deixam para comer no final, mas comem só comida de passageiro. Então, não é, né? Assim, teoricamente, tem muita coisa que não pode, mas que a gente também não vê, né? Finge que não vê. Então, assim, como você tem uma facilidade, tem muito esquema. As pessoas, às vezes, descem com os pratos e acabam comendo comidas diferentes mesmo, porque quando a gente chega, às vezes, no refeitório, o horário já foi, né? O horário da refeição, porque a gente brinca que tem o waiter sitting, que é o horário dos garçons. Então, assim... Que costuma ser qual horário? Costuma ser mais tarde. Então, assim, o café da manhã dos waiters, dos garçons, se teoricamente o pessoal abre às 6, das 6 às 8h30, das 6 às 8, o do garçom é 8h30 até 9h30. É sempre o último horário. Depois. Sempre depois do hóspede. Exato, porque a gente primeiro serve os hóspedes e depois desce para comer. Então, claro que tem um cozinheiro, tem ali a comida específica, né, do nosso refeitório que seria pra gente, mas tem sempre uma facilidade ali de descer com um pratinho ou outro e o pessoal realmente desce. Desce e senta para comer. Não dá problema, até porque é melhor do que sobrar, né? Depende muito, depende muito. Algumas empresas hoje em dia mudaram essa estratégia. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, o que eles fazem? Quando tá terminando, eles já... A cozinha, o próprio chefe já pega tudo aquilo ali que teoricamente sobrou, que não foi tocado, e leva para o nosso refeitório. Hoje isso acontece. Há um tempo atrás, não tinha essa facilidade, né? E então a gente realmente descia com muitos pratos escondidos, não podia, mas o pessoal descia e sentava para comer e, enfim, o que você ia falar, né? O que o maître, o chefe, depois ia falar? Ah, vou te dar um morning. Ok, eu já comi, tudo bem. O maître uma vez me pegou comendo no restaurante. Nossa. Não, mas no restaurante também já não é um pouquinho... Não, foi super, super demais, né? Podia ser lá no refeitório da tripulação, se eu tivesse né? descido, talvez ele não tivesse falado nada. Mas assim, era um negócio muito tentador, assim, era um doce cheio de mel, nozes, um negócio fantástico. E aí eu lembro, eu tava abaixadinha, assim, escondida, com o negócio na boca, e eu só senti... Sabe quando você percebe alguém atrás? Assim, ele falou, Fernandes... Aí eu olhei pra cima e falei, maître, tá muito bom, o senhor quer experimentar? Aí ele riu e falou, por favor, não vai comer aqui, foi embora, não falou, né, não me deu advertência, não me deu nada, mas assim, não pode, principalmente hoje, né, até por regras de segurança, de higiene, etc., não pode, tem que dar uma segurada na onda. Mas muita coisa eles levam pra gente no refeitório sim, então você acaba ali, né, comendo também da comida do hóspede de uma certa maneira, dependendo do horário que você desce para comer. E como é que é, por exemplo, a venda? Porque vocês não devem só servir, né? Vocês precisam vender vinhos, Sim. serviços, enfim. Como é que funciona? Então a gente tem metas, né? Ah, é? Metas de venda, e eu costumo trabalhar a bordo, a gente até brinca que é o off da venda. Por quê? Em relação aos dias offs dos garçons, por exemplo, às vezes a gente consegue organizar na escala de pegar ali 20, 30 pessoas
e deixar a tarde livre para que aquela pessoa trabalhe de manhã, descanse de tarde e volte só à noite. Só que vocês têm que, né, a gente tem que levar em consideração que o serviço do navio não pode parar. Então, não dá para fazer sempre. Às vezes você consegue ganhar um dia desse por mês, mais ou menos, né? E aí o que eu faço? Como a gente tem metas de venda, o departamento tem uma meta para alcançar no final daquele cruzeiro, e aí os chefes têm pratos incríveis que estão, né, com extra charge no menu. Então tem lagosta, tem tibone, né, que é aquela bistecona, assim, igual a dos desenhos que você vê em foto. Nossa, maravilhosa. Delicioso. Tem muita coisa legal. A empresa que eu trabalho, até o sorvete, que é o gelato, o original, o italiano, que eles fabricam a bordo, hoje é vendido, não é mais servido no menu. É, bem o sorvete? Conta, agora fiquei encasquetado com essa história do sorvete. Eles vendem o sorvete? Pois é. Como a empresa percebeu que é uma coisa que realmente sai muito, há alguns anos atrás, quando eles deram uma repaginada na imagem da empresa, eles criaram produtos para serem vendidos a bordo. Então, assim, o que a gente pode vender com uma qualidade excelente e que todo mundo gosta, é barato e sai bastante? Sorvete. Então eles tiraram tanto o sorvete tradicional como o gelato, né, que é o sorvete italiano, que assim, a diferença de um para outro é que um é com leite, o gelato é com leite e o sorbet é com fruta e água, né? Tiraram do cardápio e criaram essa marca e criaram a gelateria, que é a venda. Então você vai realmente em uma sorveteria, em uma gelateria italiana, ali no deck, que tem a vista pro mar, na lateral, e você pode tomar o seu sorvete ali, comer seu crepe. Não, tudo bem. Pagamento. Mas não tem nenhum dia que um petit gâteau, alguma coisa que... Bem mais difícil. Bem mais difícil. Às vezes tem alguma coisa no cardápio. Mas assim, nesse caso é a venda. Então, eles impulsionam dessa maneira. Como que a gente costuma fazer no restaurante? Se eu sei que eu tenho que bater uma meta X e eu tenho 90 garçons trabalhando, servindo daí um total de mais de 3.500, 3.600 pessoas, essa meta tem que sair de algum lugar. Então, antes de abrir, eu chamo o pessoal, falo, gente, queria falar para vocês que eu acordei de bom humor. Quem vender hoje 5 lagostas, amanhã tá de folga. E aí é uma loucura, porque aí os meninos realmente, isso te incentiva a vender. Quando eles vendem as lagostas, não é só o departamento que tá ganhando. Eles também têm comissão de vendas. E isso que eu queria saber. Então, eles vão ter o salário fixo. Exato. E aí a comissão em cima das vendas. Das vendas de produtos e dos vinhos. E mais as gorjetas. E mais as gorjetas. Tá. Então, é bacana. Quanto mais lagostas você vende, quanto mais sorvetes você consegue oferecer para sua família vender, né? Ou também os outros produtos que a gente tem, maior fica a sua comissão. E aí você ainda de quebra, pelo menos quando eu tô ali na direção, ainda ganho uma folguinha, né? Ainda ganho um dia ou até 2 de folga durante a tarde. Aí a gente remaneja para poder liberar eles, para honrar, né, a palavra que eu dei. Eu sempre tive a impressão de que o garçom, a garçonete no navio, é o cara e a pessoa que mais se ferra. Porque 24 horas trabalhando, carregando bandeja, e o café da manhã começou, e aí o almoço já tá rolando, aí já começa a preparar o chá da tarde, aí já tem que pensar no jantar, aí do jantar o buffet da meia-noite, e aí já tem o povo já se acordando para ir começar a preparar o café da manhã do dia seguinte. Meu Deus, é uma agonia, um desespero. Como é que funciona essa rotina de vocês? Tem que ter muita organização, Fabrício, muita organização. Por quê? São realmente muitas pessoas e muitas atividades simultâneas, né? Então, você tem que dividir bem a equipe para que tenha gente suficiente trabalhando o tempo todo. Porque é bem isso, o restaurante não para. Tem os meninos que ficam até de madrugada, tem o buffet da madrugada, né? Que começa meia-noite e acaba às 6 da manhã. Então ali tem um supervisor, ali tem gente trabalhando, tem atendente, servindo, limpando mesa também, do mesmo jeito. Então você tem que saber realmente dividir muito bem as equipes para que todo mundo, né? Quem vai para esse segmento tem que ir preparado. Pronto, né? Preparado, porque assim, não é brincadeira. Não dá pra pular no meio do barco, assim, lá no meio da... E eu até brinco às vezes com isso. Às vezes um exemplo, tem uma festa. Tamo lá na Crupari, tá todo mundo se divertindo e super legal. Ok, eu também adoro.
E aí, às vezes, você vê que tem alguém que já tá um pouquinho mais, né? Eu hoje, como não fizeram isso comigo, chamo de canto, falo, amiga, vai dormir, porque amanhã você entra às 6 da manhã. E assim, se aquela pessoa não for trabalhar no dia seguinte... Ok. Não é, porque assim, é um que desfalca na tua operação. Ah, se aquela pessoa não... Se aquela pessoa não se consegue apresentar. depois se apresentar no trabalho, você desfalcou ali. E assim, vai fazer? Vai acontecer? Vai. Só que bem mais apertado. Então, o garçom, a garçonete, ele realmente sempre tem uma atividade para fazer. Mas são o povo, cruciais. assim, o brasileiro não pensa muito nisso não, né? Eu acho que a gente tem uma imagem errada a bordo. Os brasileiros, na minha opinião, são os melhores. Quando você sabe ganhar o respeito deles. Tá. Porque assim, é realmente difícil, é uma nacionalidade difícil de liderar, né? Porque assim, a gente é muito livre. E o brasileiro tem muito isso de, poxa, por que comigo? Né? Ou do porquê eu. Mas nos últimos anos, vou te falar assim que de 5, 6 anos pra cá, eu encontrei assim brasileiros incríveis, que também davam de vez em quando um trabalhinho aqui e ali, uma dorzinha de cabeça, às vezes não aparecia e tal. Mas assim, quando você entende no que aquela pessoa é boa ou o que ela gosta de fazer, ele se entrega pro trabalho e se entrega pra você de uma maneira assim fantástica. Eu tinha umas meninas... Pode falar nome? Pode, né? Pode. A Cacau, até a Cacau, depois eu vou falar pra ela. A Cacau, ela é uma menina fantástica, doida de pedra. Só que assim, dava muito trabalho pra trabalhar de manhã. Então, um dia eu chamei e falei, Cauane, me fala o que eu tenho que fazer pra te ajudar. Ela falou, cara, se eu pudesse entrar assim, tipo, meio-dia pra trabalhar, pra mim tava bom. Falei, pronto, você vai pra pizzaria. Resolveu o problema. Aí ela entrava meio-dia, linda, maquiada, maravilhosa, trabalhava num gás, depois ia lá, fazia o break, abria a pizzaria, servia, brincava, dava risada, terminava 2, 3 da manhã, ia fazer as coisas dela, ia pras festinhas delas, fazer o que ela quisesse, e no outro dia estava ali perfeita. Então, eu acho que a gente tem uma imagem muito errada de que o brasileiro não gosta de trabalhar ou que não faz as coisas direito. Não é bem por aí. A gente trabalha pra caramba, a gente gosta muito do que a gente faz. Só que tem essa questão, quem é que está te liderando? Porque no fim das contas, a gente não olha para aquela pessoa, é chefe. Você busca uma referência. Então, já aconteceu assim, até das meninas falarem, Mi, eu vou fazer tal coisa porque é você que me pediu, ou porque é o maître tal que me pediu. Né? Se fosse o fulano ali, eu não faria. Então, tudo é atitude, como que você vai lidar com aquele tripulante. Nem todas as chefias são maravilhosas. Mas é bacana a gente entender que o brasileiro tem milhões de qualidades sim e que dá pra, fazer muito sucesso a bordo. Na verdade, a gente faz sucesso pra caramba a bordo, né? Porque, em todos os setores. Eu acredito que em todos os setores, porque o brasileiro tem uma coisa diferente das outras nacionalidades. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui casada com um filipino. Então, assim, vivi todos esses anos com filipinos, indonesianos, indianos. Eles têm uma postura muito diferente da nossa. Muito diferente. Então, assim, se eu falar para um asiático, para um filipino, olha, limpa a mesa ali, por favor, ele vai falar, yes, ma'am, e ele vai limpar. E aí, daqui a pouco, né, você vai ali de novo, na terceira, talvez ele até tente te enrolar, mas ele te viu, é aquela coisa, né, do comando, ele vai fazer. O brasileiro já é um pouco mais diferente. Você fala, pô, limpa ali pra mim, caramba, mas tu só pede pra mim, né, mas por que eu? Eu falo, cara, tem que ser você, porque, ó, essa estação é tua responsabilidade. Se der BO aqui, eu vou voltar para falar contigo. Então, assim, você muda a linguagem, muda a forma, né? E aí, depois que eles se entregam, é sucesso. Realmente, nos últimos anos, eu encontrei brasileiros, assim, tops, que eu queria ter todos eles em todas as equipes. O restaurante não é o único local de trabalho dos garçons, das garçonetes do navio, né? Vocês têm um itinerário, assim, né? Sim. A piscina, às vezes vira buffet. Exato. No embarque, no desembarque, vocês às vezes precisam oferecer cafezinho, exato, chazinho. Bom, tem a galera do bar também, né? Mas vocês também estão juntos. A gente também faz toda essa parte junto com o pessoal do bar. Então, assim, tem embarque, um dia que tá muito calor, a gente vai montar uma estação de suco e água na frente da estação de embarque. No dia principal, o embarque principal, né?
Os garçons, eles estão ali com uma mesinha de vinhos, com uma mesa das lagostas, já para mostrar o que tem a ser oferecido a mais no nosso departamento. E isso tá dentro Dentro do nosso cronograma. Ninguém reclama assim, pô, vou ter que fazer embarque, desembarque. Até de vez em quando reclamam, só que é assim, quando você faz uma atividade especial, né, a gente fala que é não é nem nesse caso não seria um side job, porque entra na escala mesmo. Quando você faz algum tipo de atividade assim, você tem alguma vantagem, sempre. Porque assim, o cara que tá ali no porto fazendo a mesa de vinhos ou que tá distribuindo os flyers, né, ele talvez por ficar ali em pé, a gente coloca assim, a escala com um pouquinho de redução, então ele vai trabalhar um pouquinho a menos. Tá. Ou os meninos que fazem a limpeza depois do serviço, que é o cleaning team. Eles vão terminar o trabalho, vão jantar e vão voltar para fazer a limpeza. Aquele menino não vai trabalhar de manhã às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Então, assim, ele tem a vantagem de dormir um pouco mais tarde, poder acordar um pouco mais tarde. Às vezes a gente tem que fazer os buffets da piscina. Os meninos que fazem os buffets da piscina é uma equipe assim que o supervisor tem que confiar muito, porque é muita gente envolvida. Então sobe mesa, né? Sobe e desce com mesa, com cadeira, com toalha, e equipamento, shelf dish, é muita coisa. Aquele cara é um cara que ele sabe que se hoje, por um acaso, ele precisou ficar um pouco a mais e amanhã ele precisa no Porto X fazer alguma coisa na rua ou até dormir um pouco mais, ele vai ter essa liberdade de falar, maître, olha, e você fala, não, é o menino do buffet, é o cara que me ajuda aqui, tranquilo. Então, assim, você vai ganhando confiança, né? E tendo algumas pequenas vantagens no geral. Tudo bem trabalhar só no restaurante, pode ser, ou só no buffet, pode ser também, é bacana. Só que você vivendo, fazendo essas atividades extras, você acaba tendo experiência de encontrar mais hóspedes, de falar com mais pessoas e fazer muita amizade com os outros departamentos também. Então eu acho que vale a pena. Você já fez alguma temporada que tenha um cardápio muito exótico? Exótico, não, uma temporada inteira não. A gente já fez alguns cruzeiros específicos. Sim, cruzeiros dos koshers, né, dos judeus, que aí tem o cardápio deles, o buffet deles, os buffets coreanos. Que tipo de preparo o tripulante tem que ter para poder lidar com essas situações? Porque tem gente que nem entende, né? A gente está indo para um caminho mais cultural e onde as pessoas precisam ter um pouco mais de cabeça aberta, de receber isso com mais, né, tranquilidade mesmo, né, e entendimento, possibilidade de entender coisas diferentes, culturas diferentes. E eu lembro que no começo, assim, da minha vida a bordo, quando apareciam essas situações, existia muita resistência das pessoas de entender. Às vezes até num temático, assim, nossa, por que vai mudar todo o processo agora? A gente já estava acostumado e tal. Então, às vezes, alguns tripulantes tinham um pouco de resistência do que era novo. Ainda tem um pouquinho, né? Até porque os próprios tripulantes são de lugares diferentes. Então, você tem que unir tudo isso, né? De fazer com que eles entendam de que é importante. Por exemplo, quando você pega um cruzeiro, como eu estava um tempo atrás, onde a gente tinha muitos judeus a bordo, grupos de judeus. E eles são pessoas incríveis. Só que na sexta-feira, na hora que eles entravam pro restaurante, tinha que ter o pão específico na mesa, que fugiu o nome agora, o vinho específico na mesa, porque o rabino deles ia fazer a oração X, isso tudo dentro do restaurante. E o pau comendo, as coisas acontecendo, e lá o rabino organizando, fazendo a oração deles e tal. E pro garçom, aquilo gera um desespero. Gera. Por quê? A gente trabalha com relógio. Então, assim, o garçom viu que ninguém sentou o bumbum na cadeira, ele já fica desesperado. Maître, eu preciso tirar o pedido, eles não sentam, eles ainda estão rezando. Eu falo, se fosse tu rezando, tu ia fazer o quê? Não, então. Eu falei, então fica quieto aí, espera. Tem que esperar. Por quê? A gente às vezes não entende, não sabe os porquês daquilo. Então, assim, são viagens culturais mesmo. Já aconteceu, por exemplo, cruzeiros com muitos indianos a bordo. A galera come com a mão. Entendeu? Você coloca os talheres, você coloca a colher, etc. Eles não estão nem aí que eles estão no restaurante. Eles vão comer com a mão. É a maneira que eles comem. E ok, é cultural isso, é deles, né? E a gente tem que observar, absorver,
e de repente tentar entender. Ou, cara, ignora e continua fazendo o teu serviço, mas assim, faça teu serviço correto para que aquilo não atrapalhe o momento daquelas pessoas. Porque no final das contas, sim, até nós brilhamos no salão, mas é o hóspede que é o mais importante naquele momento. A gente está ali para servi-los, né? E para fazer com que eles se sintam bem também. E nem se sintam constrangidos por nada. Você já teve gente da tua equipe que... ou que não fosse ainda da sua equipe, mas que decidiu, assim, no meio do caminho, ir embora, abandonar, Vários. achou que aquilo era uma loucura? Já vi gente entrar no navio e sair no mesmo dia. Sim, assustador, né? E por quê? Ao que você atribui isso? Eu acho que é o impacto emocional, assim. Quando eu cheguei, eu lembro que eu levei uns 10 dias para entender o caminho para ir para minha cabine. Eu ficava perdida. Fechava as watertight doors, que são as portas, né, estanques. Fechava aquelas portas e eu falava, Senhor, como que eu chego? Então, eu acho que é muito de resiliência. No primeiro dia no restaurante, eu parada com a bandeja, eu perguntava assim... Esmeralda ou Portofino, que eram os restaurantes, né? Uhum. O menino perguntava Esmeralda ou Portofino, eu falava Esmeralda, ele falava vai pra frente. Porque eu não sabia me direcionar. Eu acho que quando você entra e não é acolhido da maneira que você espera, porque assim, que fique claro, as pessoas embarcam achando que é muita festa, muita bagunça e tem festa, tem bagunça, tem muito prazer, muito divertimento, mas tem muito trabalho. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. E eu lembro desse rapaz que ele chegou, ele fez entregou a documentação, tal, pegou o uniforme, se apresentou no restaurante, acho que a gente estava no Rio de Janeiro. Se apresentou, expliquei e tal, coloquei ele com mais 2 meninos para ver onde pegava o pão, onde se organizava. Aí ele bateu na porta do escritório e ele falou, não é isso. Eu falei, oi? Ele falou, não, tô indo embora, desculpa, tô indo embora. Eu falei, cara, você chegou hoje. Você não tá 24 horas aqui. Ele falou, não é pra mim. E foi, não, sabe? Pegou as coisas dele e foi embora. Passou no crew office, pediu o desembarque, foi embora no mesmo dia. E já vi gente ficar... E eu não sei se vocês faziam isso quando vocês entraram. Quando entra alguém novo, sempre tem as apostas, né? Esse aí vai durar uma semana. Aquele ali, muito Mauricinho, vai, sei lá, 15 dias vai embora. E eu paguei a língua numa dessas uma vez. Uma menina da minha cidade... A menina não abria a boca, não falava. Eu falava, Senhor, quem que é essa criatura? E aí, quando ela entrou, eu falei e ela ouviu. Sem querer, assim, ela tava perto. Eu falei, essa daí eu não dou 15 dias. Cara, essa menina virou uma máquina de trabalhar. Ela, assim, começou a aprender, quietinha, não abria a boca. Começou a aprender, tal. E ela foi se desenvolvendo de uma maneira... Foi promovida no primeiro contrato. Olha. De snack steward para assistant waitress. Ela passou, assim, a ser a funcionária exemplar. Ela fez 10 meses a bordo. E no dia do desembarque dela, eu tava. E ela falou assim pra mim, não ia durar 15 dias, né? Pô, a gente é amiga até hoje. Eu falo, caramba, verdade. Então, assim, eu acho que vai muito da pessoa. O impacto do primeiro dia é muito forte. Então, às vezes, você cria uma expectativa na sua cabeça e lá dentro é completamente diferente. Então, que as pessoas estejam preparadas para isso também, para absorver o que vai ser entregue. E aí você vai percebendo aos poucos, poxa, até aqui dá para tolerar? Isso aqui é aceitável? Muito cuidado também com o que a gente tolera, né? Isso é bem importante. Você tem que ter essa percepção. Até onde tá ok? Né? Porque, assim, são muitas pessoas. Eu posso falar por mim, como eu ajo, né? Como eu me comporto em relação às pessoas que trabalham comigo. E aprendi muito nessa caminhada. No começo eu não era assim, essa belezura. Conta pra mim como foi e como tem sido a experiência de poder transmitir tudo isso que você aprendeu agora pela nossa plataforma e o que você espera que as pessoas recebam de você. Gente, eu vou falar assim, até eu em casa estava falando sobre isso hoje de manhã. Primeiro que encontrar vocês assim foi uma coisa maravilhosa, né? Eu sempre tive vontade, mas nunca tinha levado muito a sério essa coisa de passar tanta informação. E fazer esse projeto, fazer parte desse projeto com vocês, de poder passar todas essas informações que eu não tive, eu acho que são extremamente essenciais. Porque as pessoas, às vezes,
criam uma imagem do que vai acontecer com a vida delas depois de um navio de cruzeiros, e chega lá, você acaba, poxa, por bobeira, se decepcionando, ou, sabe, perdendo o tesão de fazer aquilo, perdendo a vontade. E não é só isso. Lá dentro, a gente cria conexão com pessoas. As pessoas precisam de outras pessoas, e é importante que a gente tenha isso muito claro. E hoje, para mim, poder falar assim, de todas essas coisas é muito gratificante. Porque eu acho que se 15 anos atrás alguém tivesse me pego pela mão e falado, Mi, olha, assim, assim, assim. Ou, ok, faz isso, né? Isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Talvez o começo tivesse sido um pouco mais suave. O começo foi muito duro, né? Depois você acostuma, a gente brinca, depois você vai enrijecendo, você começa a ficar mais malandreado, você vai mudando as suas atitudes. Mas o começo é muito importante. E pra mim, assim, como eu embarquei muito nova, passei 1/3 da minha vida a bordo. Então hoje eu penso nisso e eu falo, caramba, né? Praticamente tudo. Eu fui criança, fui adolescente, fui pro navio. Então, tudo isso que eu vivi tem uma intensidade, né? Das amizades, das pessoas que a gente conhece, dos lugares que você vai. E aí você tem que entender o quanto isso é válido e o quanto você pode ajudar os outros, de repente, compartilhando tudo isso. São coisas pequenas, mas todo dia é uma lição que você aprende. Todo dia, e das pessoas que você menos espera. Então, assim, eu de verdade estou muito feliz, muito grata de estar fazendo parte desse projeto com vocês, porque é sensacional. Eu também tô muito feliz, muito grato, e é com essa intensidade que eu quero te agradecer por participar desse projeto com a gente. Obrigada. Tá bom? Você deixou nossa plataforma ainda mais bonita, você é uma professora incrível, tá bom? Bom, se você ainda não assistiu todas as aulas do módulo restaurante, não deixe de assistir, porque a Michelle é realmente maravilhosa. Se você ainda vai assistir, que você possa navegar com muita tranquilidade nesse cardápio de conhecimentos que ela vai oferecer para você. Esse foi o nosso podcast de restaurante. A gente ainda vai ter mais podcast pela frente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada.